Não sei se algum de vocês já passou por algo assim, mas preciso compartilhar o que aconteceu comigo na semana passada. Trabalho como motorista de aplicativo aqui em Goiânia já faz uns 3 anos e sempre pego corridas durante a noite porque o movimento é melhor e dá para ganhar um dinheirinho extra. Nunca tinha sentido medo de fazer esse horário, até porque conheço bem a cidade e sempre confiei em Nossa Senhora Aparecida, que carrego no painel do carro junto com meu terço. Mas depois daquela noite de quinta-feira, confesso que fiquei com receio até de continuar trabalhando. Ainda fico arrepiada só de lembrar. E às vezes acordo no meio da noite pensando se tudo aquilo foi real mesmo ou se foi minha cabeça pregando peça. Era por volta das 9h30 da noite, quando recebi uma solicitação de corrida para uma chácara na região do Vale dos Sonhos. Área que conheço bem, porque minha irmã morou por lá uns anos atrás. O valor da corrida estava bem acima do normal, e o passageiro ainda mandou mensagem dizendo que daria uma gorjeta boa se eu aceitasse. Na hora pensei em recusar, afinal, não é comum aparecer corrida tão boa assim do nada, ainda mais para uma região mais afastada. Mas acabei aceitando porque estava precisando muito do dinheiro para pagar o conserto do carro, que tinha dado problema na semana anterior. Hoje me arrependo tanto de não ter seguido meu instinto. Me avise se esses 2 primeiros parágrafos estão de acordo com o que você pediu, para que eu possa continuar desenvolvendo a história. Quando cheguei no local combinado para pegar o passageiro, notei que era um homem alto. Devia ter uns 40 anos, vestido todo de preto. Ele entrou no carro sem dizer nada, apenas fazendo um gesto com a cabeça para me cumprimentar. Achei um pouco estranho o jeito dele, mas como já tinha pegado todo tipo de passageiro nesses anos de aplicativo, não dei muita importância. Seguimos pela rodovia que leva à chácara, e o caminho estava bem escuro, porque algumas lâmpadas dos postes estavam queimadas. O homem ficava olhando fixamente pela janela, como se estivesse procurando alguma coisa na escuridão. De repente, comecei a ouvir uns barulhos estranhos, pareciam gemidos abafados, vindo da parte de trás do carro, como se alguém estivesse chorando dentro do porta-malas. Meu coração disparou na hora, e fiquei gelada dos pés à cabeça. Diminuí a velocidade e prestei mais atenção nos barulhos, tentando entender se estava imaginando coisas. Mas os sons foram ficando cada vez mais altos e mais claros. Não tinha como ser imaginação. Olhei pelo retrovisor para ver a reação do passageiro e me assustei ainda mais quando percebi que ele estava sorrindo, um sorriso estranho que me deu um frio na espinha. Minhas mãos começaram a tremer no volante, e eu só conseguia pensar em todas aquelas histórias de assalto e sequestro que a gente escuta falar. Mesmo morrendo de medo, criei coragem e parei o carro no acostamento, dizendo que precisava verificar se estava tudo bem com o veículo. Desci do carro tremendo, mas tentando disfarçar o medo para não deixar o passageiro perceber. Dei uma volta completa no veículo, olhei embaixo, abri o porta-malas, mas não encontrei absolutamente nada ali. O carro estava exatamente como sempre esteve, nada fora do lugar. Enquanto eu fazia essa verificação, o passageiro continuava sentado, me observando pelo espelho retrovisor, com aquele mesmo sorriso inquietante. O mais assustador é que os gritos não pararam em nenhum momento. E agora pareciam estar vindo de dentro do próprio carro, como se tivesse alguém sentado no banco de trás. Mas não tinha ninguém ali. Eu podia ver claramente que os bancos estavam vazios. Voltei para o carro completamente apavorada, mas tentando me segurar para não demonstrar. Foi quando o passageiro falou pela primeira vez, com uma voz calma, que me deixou ainda mais assustada. Eles querem que você ouça. Nessa hora, senti meu corpo inteiro gelar e meu estômago revirar. Os gritos ficaram ainda mais altos, e agora eu podia distinguir claramente que eram vozes diferentes. Algumas pareciam de crianças, outras de adultos, todas misturadas num som que parecia vir de todo lado ao mesmo tempo.
Minhas mãos estavam tão geladas que mal conseguia segurar o volante, mas eu sabia que precisava continuar dirigindo até chegar ao destino. Faltavam uns 10 minutos para chegar na chácara, e cada minuto parecia uma eternidade. Os gritos não paravam e agora começaram a misturar com sons de choro e risadas que faziam meu coração quase sair pela boca. Apertei com força o terço que estava pendurado no retrovisor e comecei a rezar baixinho, pedindo proteção. O passageiro continuava ali, sentado calmamente, como se tudo aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. De vez em quando ele olhava para mim e sorria, o que só aumentava ainda mais meu desespero. O pior é que quanto mais perto chegávamos do destino, mais altos e desesperadores os sons ficavam, como se aquelas vozes estivessem implorando por alguma coisa. Quando finalmente chegamos na entrada da chácara, vi que o portão estava aberto e não tinha nenhuma luz acesa na propriedade. Era tudo muito escuro. Só dava para ver algumas sombras de árvores balançando com o vento. O passageiro tirou a carteira do bolso com toda a calma do mundo, pagou a corrida e ainda deixou R$ 100 de gorjeta em cima do banco. Depois, saiu do carro e começou a caminhar bem devagar em direção à chácara, como se estivesse passeando num parque. Assim que ele fechou a porta, os gritos pararam completamente, do nada, como se alguém tivesse apertado um botão. O silêncio que ficou era tão assustador quanto os gritos. Não pensei duas vezes, dei a ré o mais rápido que pude e saí dali na mesma hora. Dirigi bem mais rápido do que deveria, só querendo me afastar o máximo possível daquele lugar. Durante todo o caminho de volta, fiquei olhando pelo retrovisor, morrendo de medo de ver alguma coisa me seguindo ou de ouvir aqueles gritos de novo. Meu corpo todo tremia, minhas mãos estavam tão suadas que escorregavam no volante, e eu só pensava em chegar em casa logo. Foi a viagem mais longa da minha vida, mesmo tendo durado menos de meia hora. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, acendi todas as luzes e fiquei acordada a noite inteira rezando e pedindo proteção. Já faz uma semana que isso aconteceu, e até hoje não consigo entender o que foi aquilo. Tentei procurar notícias sobre acontecimentos estranhos naquela região, mas não encontrei nada. Também pensei em ir à polícia, mas o que eu ia dizer? Que ouvi gritos de pessoas que não existiam, que um passageiro estranho sorria enquanto isso acontecia. Ninguém ia acreditar em mim. O dinheiro da gorjeta ainda está guardado na gaveta do meu quarto, não tive coragem de usar. Desde aquele dia, não faço mais corridas à noite e evito passar perto daquela região. Às vezes me pego pensando se aquele homem ainda está por aí, pegando outros motoristas de aplicativo, fazendo outras pessoas ouvirem aqueles gritos horríveis. Só de lembrar, sinto meu corpo inteiro arrepiar. Minha gente, preciso compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo e até hoje me deixa de cabelo em pé. Sabe quando a sua mãe ou sua avó falava para não ficar na rua depois das 11 horas da noite? Pois é, agora eu entendo bem o porquê. Trabalho como motorista de aplicativo aqui em Curitiba e sempre achei que essas histórias de assombração eram só conversa para botar medo nas pessoas. Mas depois daquela quinta-feira, não duvido mais de nada. Todo dia antes de sair para o trabalho, pego o meu terço que ganhei da finada minha mãe, faço uma oração e peço proteção. Porque o que eu vi naquela noite, só Deus na causa para explicar. Estava terminando mais um dia de trabalho, desses que a gente rala desde cedinho para conseguir pagar as contas. Já passava das 11 da noite e eu tinha acabado de deixar a última passageira lá para os lados do Água Verde. O tempo estava daquele jeito que o povo mais antigo diz que é tempo de assombração. Uma garoa fininha caindo, aquela neblina baixa que nem deixa enxergar direito, e um frio que entrava até os ossos. Seguia pela rua Padre Agostinho,
pertinho da igreja do Bigorrilho. Vocês devem conhecer aquela descida que o pessoal sempre fala que é mal assombrada. No rádio, tocava aquelas músicas antigas da Rádio Ouro Verde, que sempre me fazem companhia nas madrugadas. Foi então que aconteceu, minha gente. Estava dirigindo bem devagar por causa da neblina, quando de repente vi uma mulher atravessando na minha frente. Pisei no freio com tanta força que até pensei que ia furar o assoalho do carro. Meu coração disparou na hora, porque achei que tinha acertado a coitada. Vocês sabem como é, né? A gente que é motorista tem sempre esse medo. O susto foi tão grande que fiquei uns segundos parado, tremendo, com as mãos agarradas no volante. Abri a porta do carro na mesma hora, já imaginando o pior. Afinal, naquela escuridão toda, com aquela garoa caindo, que pessoa em sã consciência estaria atravessando a rua daquele jeito? Desci do carro mais que depressa, já pegando o celular para usar a lanterna. Olhei em volta, procurei em todo lugar, até dei uma corrida pela rua para ver se encontrava alguém, mas não tinha viva-alma em lugar nenhum. Era como se aquela mulher que eu tinha visto tão claramente tivesse sumido no ar. Fiquei chamando senhora, senhora, mas só ouvia o barulho da chuva caindo e aquele vento gelado que parecia atravessar os ossos. Confesso para vocês que comecei a sentir um arrepio diferente, daqueles que a gente sente quando tem alguma coisa errada. Sabe quando parece que tem alguém te observando? Era exatamente essa sensação. Olhei mais uma vez em volta e decidi que era melhor voltar para o carro. Não é que eu seja medroso, mas naquela hora já estava sentindo um frio na barriga que não era normal. Entrei no carro, fechei bem as portas e fiquei uns minutinhos parado, tentando entender o que tinha acontecido. A rádio começou a chiar um pouco, dando aquela interferência esquisita. Ajeitei o retrovisor para dar uma última olhada na rua antes de ir embora, sabe? Foi aí que meu sangue gelou de vez. Lá no canto da rua, embaixo de uma daquelas árvores antigas, estava a mesma mulher que tinha atravessado na minha frente. Ela estava parada, me encarando fixamente pelo retrovisor, com um olhar que até hoje não sai da minha cabeça. Nem pensei duas vezes. Pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. O carro até rateou na subida, de tão nervoso que eu estava. Pelo retrovisor, ainda dava para ver ela parada no mesmo lugar, só me olhando. E o mais estranho, minha gente, quanto mais eu me afastava, mais parecia que ela continuava do mesmo tamanho no espelho, como se estivesse cada vez mais perto. Nessa hora comecei a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, todas as orações que minha mãe me ensinou. Só fui parar de correr com o carro quando cheguei na avenida principal, onde tinha mais movimento e algumas pessoas na rua. Podem acreditar, eu fiquei tão assustado que nem consegui dormir direito naquela noite. Cheguei em casa, tomei um copo de água com açúcar para acalmar, mas não adiantou muito. Fiquei pensando em todas aquelas histórias que minha avó contava sobre as almas que aparecem nas ruas de Curitiba depois das 11. Ela sempre dizia que são espíritos de pessoas que morreram de forma trágica e ficam vagando por aí. O pior é que, no dia seguinte, fui perguntar para os outros motoristas que costumam fazer ponto ali, perto da igreja do Bigorrilho, e descobri que não sou o primeiro a ver essa mulher. Um colega meu, o seu José, me contou que também já tinha visto ela atravessando a rua tarde da noite, do mesmo jeito. Já se passaram mais de 3 meses e até hoje não consigo passar naquela rua depois que escurece. Mudei minha rota, prefiro fazer o caminho mais longo, dou volta em outros bairros, faço tudo para não passar por ali. Sempre que alguém me pede corrida para aqueles lados depois das 10 da noite, eu invento uma desculpa e cancelo. Sei que isso prejudica meu trabalho, mas depois daquela noite não arrisco. E toda vez que lembro daquele olhar fixo no retrovisor, meu corpo inteiro se arrepia. Tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, não é mesmo? Por isso agora carrego sempre meu terço no carro e não duvido mais das histórias que os antigos contam. Sabe o que é mais estranho nessa história toda?
Depois que comentei isso com alguns conhecidos do bairro, descobri que tem uma história antiga que o povo conta sobre uma mulher que morreu atropelada justamente naquela descida da Padre Agostinho faz mais de 30 anos. Dizem que ela estava voltando da novena quando aconteceu a tragédia. A dona Lourdes, uma senhora que mora na região desde aquela época, me contou que na época não tinha tanto poste de luz como tem hoje, e que a rua era muito mais escura e perigosa. Ela lembra que foi um acontecimento que marcou todo mundo da região, e que depois disso começaram todas essas histórias de assombração por ali. E olha só que coincidência arrepiante. Quando a dona Lourdes me descreveu como era essa mulher que morreu, uma senhora de cabelos grisalhos, usando um vestido escuro comprido, era exatamente igual à aparição que eu vi naquela noite. Até o jeito de andar devagar, como se estivesse voltando da igreja, era o mesmo. Não sei explicar direito o que aconteceu comigo naquela noite, se foi uma mensagem, um aviso, ou se aquela alma ainda está por ali, perdida. Só sei que agora, toda vez que passo por alguma igreja da cidade, faço questão de rezar um Pai Nosso para ela. Vai que ela ainda está precisando de orações, não é mesmo? Porque tem certas coisas nessa vida que só a fé para explicar. Vocês não fazem ideia do que aconteceu na semana passada. Estava voltando do mercado. Já era fim de tarde, quando passei de novo por aquela rua. Sei que tinha prometido para mim mesmo nunca mais passar por ali depois do anoitecer, mas estava tão distraído pensando nas contas para pagar que acabei indo por aquele caminho sem perceber. Quando me dei conta de onde estava, já sentia aquele mesmo frio na barriga. E não é que bem na hora que olhei para o retrovisor, o rádio do carro começou a dar aquela mesma interferência de antes? Na mesma hora, lembrei da aparição e comecei a rezar baixinho, apertando o terço que agora carrego pendurado no espelho. Graças a Deus, naquele dia não vi mais nada de estranho. Mas desde então ando ainda mais cuidadoso. Até instalei um santinho de Nossa Senhora no painel do carro, daqueles que a gente compra na porta da igreja. Outro dia, conversando com o padre depois da missa, ele me disse que às vezes essas almas aparecem não é para assustar, mas para pedir orações. Por isso agora, todo dia 15 do mês, que é o dia que dizem que foi o atropelamento, faço questão de acender uma vela e rezar para essa senhora. Não custa nada, não é mesmo? E para vocês que trabalham à noite como eu, fica o conselho. Carreguem sempre seu terço, sua medalhinha de proteção e respeitem os mistérios que a gente não consegue explicar. Pois é, minha gente, agora toda vez que encontro um colega motorista, principalmente os mais antigos da região, sempre acabo contando essa história. Muitos deles já tinham ouvido falar dessa aparição, mas nunca tinham visto com os próprios olhos. O interessante é que cada um tem um conselho diferente para dar. Tem gente que fala para jogar sal grosso no carro toda sexta-feira. Outros recomendam benzer o carro com água benta. E tem até quem diga que é bom carregar um ramo de arruda no porta-luvas. Eu sigo fazendo minhas orações e mantendo minha fé, que é o que minha mãe sempre ensinou. Mas vou confessar uma coisa para vocês. Mesmo com todo o medo que passei, às vezes me pego pensando se aquela senhora não apareceu justamente para mim por algum motivo. Será que ela queria me alertar de algum perigo? Ou será que estava só precisando que alguém lembrasse dela nas orações? São perguntas que acho que nunca vou ter resposta. O que sei é que depois daquela noite, passei a respeitar ainda mais esses mistérios da vida. Como diz o ditado que minha avó sempre repetia, entre o céu e a terra existem mais coisas do que pode explicar nossa vã filosofia. E é por isso que faço questão de compartilhar essa história com vocês, para que também tenham cuidado e respeito com essas coisas que a gente não entende. Por isso, meus amigos, se vocês passarem por aquela descida da Padre Agostinho, principalmente depois que escurece, prestem bem atenção.
Não é à toa que os antigos diziam que certos lugares guardam histórias que não dá para explicar. O pessoal da região agora até evita estacionar perto daquela árvore onde vi a senhora. Dizem que volta e meia alguém escuta passos na calçada, mesmo quando não tem ninguém por perto. Uma vizinha da Dona Lourdes me contou que às vezes, bem cedinho, quando vai para a missa das 6, sente um cheiro forte de vela, mesmo não tendo nenhuma acesa por ali. E sabe o que eu acho mais impressionante? Como uma experiência dessas muda a gente. Antes, eu era daqueles que duvidava de tudo, que achava que história de assombração era só para assustar criança. Hoje em dia, aprendi a ter mais respeito por essas coisas. Continuo trabalhando como motorista, claro, preciso ganhar meu sustento, mas agora sempre levo comigo, além do terço e do santinho, aquela fé que os mais velhos nos ensinam desde pequenos. Porque tem certas coisas nessa vida que não adianta querer entender. O melhor é respeitar e seguir em frente, sempre com Deus no coração e uma oração na boca. Boa noite, pessoal do grupo. Me chamo Marcelo e trabalho como motorista de aplicativo aqui em Manaus. Nunca fui de acreditar muito em coisas sobrenaturais. Sempre fui mais pé no chão, sabe? Mas depois do que aconteceu comigo numa noite dessas, não consigo mais duvidar. Faz tempo que quero compartilhar essa história, mas confesso que até hoje minhas mãos tremem só de lembrar. Estava fazendo minha última corrida do dia, já passava das 11 da noite, e a chuva fininha que caía deixava tudo meio nebuloso. O pedido da corrida veio de uma rua bem escura no bairro Cidade Nova, dessas que só tem mato dos dois lados e pouquíssimas casas. Quando cheguei no local, vi um homem parado embaixo de uma árvore, vestindo roupa social toda preta. O homem entrou no carro em silêncio. Apenas confirmou o destino com a cabeça quando perguntei se era para o centro. Logo percebi que tinha algo errado, porque mesmo com o ar-condicionado desligado, o carro ficou gelado de repente, daquele frio que dá calafrio na espinha. Tentei puxar conversa normalmente, como sempre faço com os passageiros, mas ele só respondia com gestos, quase não falava. Foi quando comecei a sentir uma coisa estranha, como se tivesse mais alguém no banco de trás junto com ele. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Então, era exatamente isso que eu estava sentindo. Meu corpo todo se arrepiava, e por mais que eu tentasse me concentrar na direção, meus olhos não conseguiam evitar de olhar para o retrovisor. Foi quando olhei pelo retrovisor que meu sangue gelou na hora. Do lado do passageiro tinha uma sombra escura. Mas não era uma sombra normal, não. Era como se fosse uma pessoa feita de fumaça preta. E o pior de tudo, estava me encarando com uns olhos que brilhavam feito brasa. Nessa hora comecei a tremer tanto que mal conseguia segurar o volante direito. Pensei em parar o carro ali mesmo. Mas quando fiz menção de encostar, o passageiro falou pela primeira vez, com uma voz baixa e sem emoção. Ele só vai embora quando chegarmos. Fiquei em pânico, mas não tinha como simplesmente pular do carro em movimento no meio da Avenida Constantino Neri. Sou católico desde pequeno. Sempre carrego meu terço no pescoço, presente da minha falecida mãe. Naquela hora, mesmo morrendo de medo, comecei a rezar baixinho, apertando a cruz com força. O suor escorria pelo meu rosto, minhas pernas tremiam, e cada vez que eu olhava no retrovisor, aqueles olhos brilhantes estavam lá, me seguindo. O pior é que o passageiro continuava sentado normalmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo ter aquela presença sombria do lado dele. O caminho até o centro nunca pareceu tão longo. Cada semáforo era uma eternidade, e aquele frio sobrenatural dentro do carro só aumentava. Já estava chegando no ponto final da corrida, uma rua bem conhecida ali perto da Igreja da Matriz. E confesso que nunca rezei tanto na vida quanto naquele momento. A fé é uma coisa muito forte, e naquela hora eu só pensava em Nossa Senhora e em todos os santos para me proteger.
Mesmo tremendo, continuei dirigindo e rezando, porque alguma coisa me dizia que se eu completasse aquela corrida, tudo ia acabar bem. O passageiro permanecia em silêncio, mas eu podia jurar que aquela presença sombria estava cada vez mais próxima de mim, como se estivesse se inclinando entre os bancos da frente. O frio era tanto que dava para ver minha respiração, mesmo sendo uma noite quente de Manaus. Finalmente chegamos ao destino, e quando parei o carro, o passageiro desceu normalmente, como se nada tivesse acontecido. E vocês não vão acreditar. Aquela sombra saiu junto com ele, como se fosse sua própria sombra, mas em pé. Os dois simplesmente sumiram na escuridão da rua, e no mesmo instante o carro voltou à temperatura normal. Fiquei uns bons minutos parado ali, tentando entender o que tinha acontecido, rezando e agradecendo por estar vivo. Desde esse dia, não aceito mais corridas depois das 10 da noite, e toda vez que pego um passageiro, a primeira coisa que faço é olhar se ele está sozinho mesmo. Tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, e essa experiência mudou completamente minha forma de ver as coisas. Todo mundo sabe que trabalhar como motorista de aplicativo não é fácil, ainda mais sendo mulher, mas eu precisava muito do dinheiro. As contas estavam atrasadas, minha mãe doente precisando de remédios, e depois que meu marido perdeu o emprego, tive que dar um jeito. Comecei fazendo corrida durante o dia, mas o dinheiro ainda era pouco. Foi quando resolvi começar a trabalhar à noite também, mesmo sabendo que era mais perigoso. No começo, estava dando tudo certo, consegui juntar um dinheirinho e colocar algumas contas em dia. Mas aquela noite de quinta-feira mudou tudo, e até hoje não sei explicar direito o que aconteceu. Tinha acabado de deixar um passageiro no Campo Grande e estava pensando em voltar para casa. Já passava da meia-noite e eu estava cansada. Foi quando chegou uma chamada para uma corrida na encruzilhada do Cabula. Todo mundo aqui em Salvador conhece aquele lugar. É famoso pelos trabalhos de macumba que o povo faz lá. Confesso que fiquei com medo de aceitar, mas o valor da corrida estava bom e eu precisava muito do dinheiro. Minha mãe sempre dizia para não passar por encruzilhada depois da meia-noite, ainda mais numa quinta-feira, que é dia de Exu. Mas acabei aceitando a corrida mesmo assim, me benzendo e rezando baixinho um Pai Nosso, como minha avó me ensinou desde pequena. Quando cheguei no local, vi uma mulher parada bem no meio da encruzilhada. Ela usava um vestido preto comprido e segurava uma bolsa pequena nas mãos. Assim que parei o carro, ela entrou rapidamente no banco de trás e, na mesma hora, senti um cheiro forte de vela queimada que tomou conta do carro inteiro. Tentei puxar conversa perguntando se ela estava voltando de alguma festa, mas ela não respondeu nada. Fiquei olhando pelo retrovisor enquanto dirigia e percebi que ela estava de cabeça baixa, como se estivesse rezando. O clima dentro do carro foi ficando cada vez mais pesado e comecei a sentir um frio na espinha que nunca tinha sentido antes. Foi quando comecei a ouvir uns sussurros estranhos vindo do banco de trás. Olhei novamente pelo retrovisor e vi que a mulher continuava sozinha, mas os sussurros não paravam. De repente, ela começou a murmurar umas palavras que pareciam uma oração, mas não era nada que eu conhecia da igreja. O que me deixou mais apavorada foi quando ela falou meu nome completo, sendo que no aplicativo só aparece meu primeiro nome. Depois começou a falar da doença da minha mãe, do desemprego do meu marido e até mesmo da promessa que eu tinha feito para Nossa Senhora quando era pequena. Minhas mãos começaram a tremer no volante e eu só conseguia rezar baixinho, pedindo proteção. Meu corpo inteiro estava gelado e cada vez que ela falava alguma coisa da minha vida, eu sentia como se algo estivesse me observando. A viagem parecia não ter fim e aquela mulher continuava murmurando coisas da minha vida.
Falou até do acidente que sofri quando tinha 7 anos de idade, um segredo que só minha família sabia. Foi quando percebi que ela não tinha me falado o endereço para onde queria ir. O aplicativo só mostrava um ponto final sem nome de rua. Pensei em parar o carro e pedir para ela descer, mas estava com tanto medo que não conseguia nem abrir a boca. O cheiro de vela queimada ficava cada vez mais forte, e agora também sentia um cheiro de terra molhada, igual cemitério em dia de chuva. As ruas estavam completamente vazias, e quanto mais eu dirigia, menos eu reconhecia os lugares por onde estava passando, mesmo tendo nascido e me criado em Salvador. De repente, a mulher bateu no vidro que separa o banco de trás e disse que era para eu parar ali mesmo. Quando olhei em volta, percebi que estávamos em outra encruzilhada, só que dessa vez era um lugar que eu nunca tinha visto antes. Parei o carro tremendo e ela desceu sem dizer mais nada. Foi como se todo o peso do mundo tivesse saído das minhas costas naquele momento. Fiquei parada por alguns minutos, tentando me acalmar e entender o que tinha acontecido. Quando finalmente criei coragem para olhar para trás, não havia mais ninguém na rua, e o cheiro de vela tinha sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Quando finalmente consegui me localizar, vi que estava perto da avenida paralela, do outro lado da cidade. Não sei explicar como fui parar tão longe em tão pouco tempo. Olhei para o aplicativo para ver o valor da corrida, mas ele mostrava que eu não tinha feito nenhuma viagem nas últimas 2 horas. Isso não fazia sentido nenhum, porque eu tinha certeza que tinha aceitado aquela corrida na encruzilhada do Cabula. Comecei a pensar que estava ficando maluca, mas o banco de trás ainda estava quente, como se alguém realmente tivesse sentado ali. Minhas pernas estavam tão bambas que tive que encostar o carro por um tempo. Fiquei repetindo o Pai Nosso e a Ave Maria sem parar, como minha mãe sempre me ensinou a fazer quando estivesse com medo. No dia seguinte, resolvi voltar naquela encruzilhada onde deixei a mulher, mas não consegui encontrar o lugar de jeito nenhum. Perguntei para vários motoristas que trabalham na região, mas ninguém conhecia aquela encruzilhada que eu descrevia. Até hoje não sei explicar direito o que aconteceu naquela noite. Já faz 3 meses, e toda vez que pego uma corrida à noite, fico com medo de passar por aquela região do Cabula. Não sei se foi uma alma penada, se era alguma entidade, ou se eu estava muito cansada e imaginei tudo aquilo. Só sei que nunca mais aceitei corrida depois da meia-noite, principalmente se for numa quinta-feira. E sempre que passo por alguma encruzilhada, faço o sinal da cruz e rezo um Pai Nosso, não importa a hora do dia. O mais estranho de tudo é que depois daquela noite, minha vida começou a melhorar aos poucos. Minha mãe se recuperou da doença sem explicação nenhuma. Meu marido conseguiu um emprego melhor que o anterior e as dívidas que tanto me preocupavam foram sendo pagas. É como se depois daquele encontro, uma energia ruim tivesse saído da minha vida. Às vezes me pego pensando se aquela mulher não era algum tipo de mensageira, alguém enviado para me testar ou me ajudar. Minha vizinha, que frequenta o terreiro há anos, disse que às vezes os guias aparecem para as pessoas de formas misteriosas, principalmente nas encruzilhadas. Nunca mais voltei a trabalhar depois da meia-noite, e agora sempre carrego comigo um terço que minha avó me deu. Também passei a acender uma vela branca toda quinta-feira, pedindo proteção. Não sei se é coincidência, mas desde que comecei a fazer isso, nunca mais senti aquele peso nas costas que sentia antes. Ainda hoje, quando conto essa história para alguém, sinto aquele mesmo arrepio na espinha, e mesmo depois de tanto tempo, toda vez que sinto o cheiro de vela queimada, lembro daquela noite e agradeço por ter sobrevivido para contar essa história. Tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar e talvez seja melhor assim mesmo.